Olá, pessoal, vamos para mais um Papo Cabeça. Hoje eu estou aqui com a Liane Corrêa Michels. Estou falando certo, Michels? Yes, Liane Michels. Michels. E a gente vai bater um papo aqui, uma coisa que é super importante para o médico. E eu, como médico também, no começo da carreira, a gente nunca pensa nisso. O médico, eu estava lendo uma reportagem, o médico é um dos profissionais que consegue ganhar mais dinheiro durante a carreira e gastar mais ao mesmo tempo. Então, é muito comum um médico bem-sucedido chegar no final da carreira sem nenhuma reserva, porque é uma característica da nossa profissão. Então, vou falar aqui com a Liane Michels, a gente vai falar sobre finanças, sobre como desenvolver bem o consultório, sobre todos esses temas. Tudo bem, Liane? Como vai? Tudo bem? Obrigada por estar aqui. É uma honra poder participar desse bate-papo cabeça. E me fala uma coisa, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, já me falou que já trabalha com médico. É verdade isso que eu falei, que o médico não é organizado com dinheiro? Tem alguns médicos que têm uma veia empreendedorismo, né? Mas outros não. A maior parte não é organizado com dinheiro. Ele acaba misturando a sua finança pessoal com a do consultório ou da clínica. Tá. E me fala uma coisa, você começou a história, você começou trabalhando em multinacionais, não é isso? Isso, Me corrija se estou errado. Fez pós-graduação em finanças, e você é economista de carreira, né? Fez isso. pós-graduação em finanças, em direito, né? E começou a abrir o seu próprio negócio, que é a... O grupo Liane Michels. E esse grupo Liane Michels, ele nasceu como? Fala pra gente. Ele nasceu de uma necessidade de advogados. Eu trabalhei também, eu administrei um grupo de advogados, que tinham 150 colaboradores de marcas e patentes. E quando eu saí de lá, eu vi a necessidade de poder fazer essa gestão que eu fazia no grupo, no meu próprio negócio. E comecei a fazer com advogado. Nisso apareceu um médico, que eu até conhecia, que era irmão do advogado. E ele me pediu para assim, ó, dá para você fazer um trabalho para gente, a mesma coisa que você está fazendo com o advogado. Eu falei, ok. E aí eu fui verificar que a característica do advogado, ela tem uma semelhança com a do médico, por serem autônomos, quererem gerir seu próprio negócio. E na faculdade, eles não tinham uma matéria que diria sobre gestão, como administrar o seu negócio e tudo mais. Então, nesse meio, eu acabei montando o grupo Liane Michels. E o grupo inicialmente então foi focado mais para gestão de escritórios de advocacia para advogados. Sim, em pequenas e médias empresas, que eu também fiz uma empresa de publicidade, uma outra empresa de farmácia, essa parte, mas o foco maior foi advogados e logo depois entrou para médico. Médico. Foi uma demanda natural. Eu vou perguntar uma coisa para você, né, que nós médicos sabemos muito pouco a respeito disso. O que é uma gestão? Eu sei que isso é uma pergunta a ser muito Ela é ampla. ampla, né? Mas às vezes a gente acha que a gestão é somente a gente fazer a conta do que entra, do que sai e do que sobra. Mas a gestão vai muito além disso. O que é feito nessa gestão? Mas isso que você falou é importante. O que entra, o que sai e o que sobra, você está falando como se todos os médicos soubessem. Eles não sabem disso. Então, até esse indicador é importante. E quais são os outros indicadores que são importantes? A gente pode falar sobre produtividade. O que é uma gestão? Você pegar pessoas que trabalham para você, ou você mesmo, e verificar quanto tempo você demanda em cada tarefa. E por que que você demanda em cada tarefa? Você pode otimizar aquele recurso seu? Como que você pode fazer? Você pode, eu digo geralmente que a gente tem três pilares, que são pessoas, processos e tecnologia. Ainda mais agora com inteligência artificial, né, na área médica vai estar bombando. Você pode otimizar, diminuir tempo de trabalho. O que que é isso? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro e você começa a fazer indicadores de gestão. Qual é o indicador de gestão que você pode fazer? Quanto que você atendeu de consultas? Quanto que você atendeu de exames? Quanto tempo você demorou na tua consulta? Isso tudo são alguns indicadores de gestão e que eles podem estar abertos para vários locais, tipo para pessoas, para faturamento, para custos. Aí você vai direcionando para você fazer um diagnóstico do teu consultório, do teu próprio negócio. E é comum nesse teu início, assim, trabalho desse diagnóstico, identificar, principalmente na área médica, eu acho que você vai me dizer que sim, que o médico trabalha, trabalha, trabalha e parece que não sobra nada. Isso é uma É verdade? verdade, dependendo disso é verdade. Principalmente o médico iniciante, né? Ele fala assim: agora eu vou ganhar mais dinheiro porque eu fiz mais um plantão.
Ele acha isso, só que ele não organiza essa parte financeira. Eu digo que tudo, que nem o médico pede para você um raio-x, quando eu entro nas clínicas, eu peço o financeiro. Porque o financeiro eu olho os dados, os números, eu consigo identificar aonde tem as dores maiores dos médicos. E aí a gente começa a atuar em cima disso. Eu digo que é meio que um raio-x financeiro, é um raio-x do médico, entendeu? E a gente começa a organizar. Quando o médico, ele entende que isso é importante, porque muitas vezes o médico acha que, olha, eu tenho que faturar 100. Só que faturar 100, ele pode gastar 150. Então, não é o faturamento, né? É o lucro e é o que sobra. Como é que se calcula isso? Né? É só entrada e saída? Como é que você faz investimento? Investimento você também coloca tudo na saída ou você vai amortizando durante um período? São esses indicadores que fazem com que o médico comece a entender um pouco melhor do seu negócio. E eu li um artigo que fala uma coisa bem interessante, né? O médico, por trabalhar com vida, né, e morte, né, e de saber as doenças, enfim, todo esse fluxo de vida, digamos assim, né, ele tem uma tendência a ser um gastador de coisas que trazem prazeres para ele, seja uma viagem, seja um carro. E junto a isso, né, também tem a questão de perante a sociedade, o médico tem que parecer bem-sucedido, né? Você tem essa impressão com as pessoas que você trabalha, de ter essa necessidade de consumo, digamos assim, o médico, e acabar não sabendo gerir a sua carreira ou o seu negócio? Sim, você tem perfis. Eu não diria que seria só do médico, tá? Até tem um pouco advogado. Perfis de pessoas, né? O médico, quando ele chega que ele está faturando ao nível tal, talvez é aquela parte do ser humano. Você acha, eu estou ganhando mais, eu vou gastar mais. Só que você não pega a consciência de, poxa, vou planejar. Como é que vai ser a minha aposentadoria? O que que eu preciso fazer para amanhã para eu ter uma reserva? A gente teve agora o caso da época da Covid. Será que todo mundo estava bem planejado? Todo mundo estava organizado? Porque você, mesmo que o médico possa ter trabalhado, né? Porque a Covid deu um tempo para o médico poder abrir alguns consultórios. Na época você podia fazer isso, mas você teve um período que você estava fechado. Então, como é que você faz esse planejamento? Então, eu acho que entra um pouco da ambição, um pouco do ego, não só do médico, das pessoas quando começam a ganhar mais, elas querem consumir mais. Só que para isso, o que que você tem que fazer? Um planejamento. E nada como planejamento financeiro. Eu digo que qualquer empresa, seja a tua clínica, teu consultório, é como se fosse tua casa. É como se fosse o governo. Você vai gastar mais do que você tem? Como é que você faz isso? Quais são os indicadores de que você está indo para o caminho certo ou não? Como é que, por exemplo, você pode ter consulta, você pode ter, em otorrino, audiometria, ou você pode ter uma manobra para fazer alguma coisa. Como é que está isso dentro da tua clínica, do teu consultório? Qual é a porcentagem de cada uma dessas? Como que você está pegando esse teu paciente e revertendo ele para fazer tudo no mesmo local que você tem esses serviços? Isso tudo é gestão. E você viu que ela entende muito, né? Ela falou algumas coisas aí que só quem trabalha com saúde vai saber falar manobra, audiometria, né? E eu vou te perguntar, como vou jogar um, um pouquinho de lenha no fogueira, uma curiosidade. Quem gasta mais, médico ou advogado? Eu diria que quem gasta mais, você está me fazendo uma pergunta. Bom, eu acho que advogado gasta É mesmo? mais do que médico. É interessante, né? Eu não sei se o advogado tem que ter uma outra vitrine, como o médico tem. Por isso que eles são parecidos, né? Sim. Que é como se fosse uma boutique. Você tem que entrar no escritório e tem que ser aquele escritório lindo. Se bem que hoje, atualmente, a nova geração, isso está mudando. Porque muito está fazendo algumas pessoas online, principalmente advogado, pode fazer online, muito mais do que o médico, porque o médico, por mais que você tenha telemedicina, você tem que muitas vezes ver o paciente. E o cliente exige, né? O contato, o carinho, né? Eu acho assim, eu sou super fã, eu gosto de fazer trabalhos, eu faço trabalhos online e tudo mais. Já fazia antes da pandemia, fazia no Nordeste, mas eu acho que o contato de você estar vendo o teu cliente, o teu paciente, isso faz uma diferença. Eu acho que o olho no olho faz uma diferença. Já que a gente tem agora inteligência artificial, eu acho que essa vai ser a grande diferença no nosso mercado. E você tocou num ponto interessante sobre a pandemia, né? Eu tive vários colegas que tiveram dificuldades financeiras importantíssimas durante a pandemia, né? Que é aquela história do que
gasta o que ganha, né? E durante a pandemia, enfim, tem vários casos de pessoas com dificuldades financeiras, né? Você tinha clientes na época da pandemia? Tia, E como é que foi teus clientes nessa época? primeiro que na época da pandemia, aí eu sendo financeira, uma das coisas que eu fiz com meus clientes, eu parei de cobrar deles. Né? Tipo, que nem o aluguel, a pessoa parava, né? O proprietário dizia, eu também fiz eu dei uma anistia, só um período, eu parei para depois voltar a cobrar, lógico, né? Porque todo trabalho você tem que ser remunerado. E eu organizei de acordo com o que o governo estava fazendo de funcionários, as bonificações, como podia, eu fiz para cada um deles. E uma das grandes vantagens foram o Pronamp, que a gente conseguiu para algumas clínicas, o meu grupo, que era difícil de conseguir, porque era uma lista enorme, algum empréstimo a custo muito baixo. Então, isso ajudou vários clientes meus, mas eu te digo que 90% dos clientes novos que eu peguei não estavam preparados. Agora, aqueles clientes que eu já vinha fazendo um trabalho, estavam realmente planejados e preparados. Eu tive um cliente que tinha 1 ano de fluxo de caixa, que não teve problema, passou muito bem na pandemia. Até eu digo assim, foi excelente o trabalho, porque arrumou a casa internamente e tinha caixa. Só que para isso a gente tem que se organizar, que nem eu. Por que que eu dei desconto para os meus clientes? Porque eu me organizei financeiramente e eu pude fazer isso. Mas eu continuei pagando todos os meus colaboradores. Isso é super interessante. Na gestão, né, se eu não me engano, né, a gente tem que estar preparado para 2 anos de solvência, né? Isso mais ou Eu menos. acho, eu já sou até mais, né? Mas assim, conservadorismo, eu te diria que pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, você já tem que estar com tudo organizado. Até porque o médico precisa tirar férias, né? Então você não pode falar para o médico que ele tem que só olhar o que ele ganha, né, por um mês. Ele tem que olhar de um período, no mínimo 1 ano. Porque ele tem sazonalidades de férias, de várias outras coisas, e não só dele, mas dos próprios pacientes. A gente conversou também em outro ponto. Existe hoje em dia, digamos, um público para tudo, né? Eu estava até vendo alguns vídeos, lendo reportagens, né? Sobre públicos de atendimento, né? A gente vai ter categoria clínicas populares, clínicas de convênio, consultórios com ticket mais alto, né? E como é que você vê essa transição, às vezes, que o médico passa, né? E isso tem a ver também com a experiência do médico, com o tempo dele de carreira, né? Dele migrar de um ticket mais baixo, né? E ir para um ticket mais alto. Isso é difícil na carreira médica? Como é que nesse sentido, você auxilia também na gestão? Sim, eu auxilio. Uma das coisas que a gente faz muito é analisar como que é o teu ticket de plano de saúde e a quantidade de atendimentos que você tem. E aí a gente começa a ensinar para o médico que ele não pode ser só médico, porque ele acaba sendo médico e dono do negócio dele. Então, às vezes, o tempo que ele está atendendo só o plano de saúde, ele poderia estar olhando a carteira dele de particular, analisando, fazendo um trabalho junto a cada paciente, porque eu digo que hoje a relação médico-paciente ela é muito pessoal. Tá? Então, assim, eu tenho clientes que a secretária, e são clínicas, tá? Não é ela que manda mensagem para alguns clientes. Ele é que manda mensagem perguntando no pós como é que estão, de acordo com o procedimento que foi feito. O que que eu acho disso? Eu acho que isso é uma sacada muito boa do médico de estar próximo a ele. Agora, se você tem um plano de saúde e você tem mais de 60% do teu faturamento no plano de saúde, você tem que fazer um trabalho de planejamento para conseguir migrar algumas pessoas ou mudar o teu público-alvo. Para isso, você tem que ver como é que está a tua infraestrutura, como é que está o teu local, porque você não, paciente de plano de saúde, às vezes não gosta de estar junto do paciente que é particular. Então você tem que E saber, vice-versa, e né? vice-versa. E aí você tem que saber segregar. Qual é o dia que se atende plano de saúde? Qual é o dia que se atende particular? E você faz uma análise seguinte: se você está em 60% com plano de saúde, eu não posso dizer para você tira o plano de saúde, porque não, porque aquilo ali vai te afetar. Como você faz essa transição é um planejamento financeiro. Tá? E nesse planejamento exige um esforço do médico, porque o plano de saúde ele é o chamado marketing de hoje. Hoje todo mundo não pode ser só médico, nem eu posso ser só economista. A gente tem que utilizar a comunicação para a gente mostrar o nosso trabalho, para a gente mostrar
qual é o nosso potencial e como que a gente pode chegar no teu paciente e no teu cliente. Então, aí a mudança de que plano de saúde, ele faz com o preço dele a sua venda. E o médico agora, ele tem que fazer a venda dele. E aí é via comunicação, como a gente está tendo um bate-papo aqui agora. Isso é muito legal, porque ela tocou num ponto que eu acho que é um medo real, né? Um medo que é super entendível, né? Quando você tem, digamos, o seu ganha-pão, né? O seu fluxo mensal, né? E você fala assim, poxa, eu vou abrir mão daquilo agora, né? Para tentar algo maior, né? E muito mais na carreira médica, né? Um médico é considerado, digamos, um médico maduro, experiente, que não tá batendo os 50, né? Exatamente. Diferente de outras carreiras, né? Então, com 50 anos, com família, com filhos, às vezes tem que pagar colégio, é difícil parar e pensar nisso, né? É por isso que eu te digo, quando você analisa e mostra para o médico, olha, vou dar 10 mil aqui, você atendeu 500 pessoas. Com 10 mil no particular, você vai atender, vamos imaginar, 10 pessoas, tá? Aí você vê que 500 pessoas que você atendeu, mesmo que seja menos tempo, você demandou muito mais horas atendendo aquele pessoal do que você fez com as outras 10 pessoas no particular. Aí o que que a gente fala na hora da transição? Pega mais, isso é uma boa dica. Pega um tempo do teu de plano de saúde, em vez de atender 500, atende 400. E aqueles 100 que você ia atender, começa a olhar o que que você pode melhorar em você e comunicar ao teu público para você conseguir mais clientes particulares e mostrar o teu conhecimento, que é o conteúdo, que é o que você sabe. Aí você vai começando a fazer essa transição. Isso eu já vi várias clínicas fazendo isso, e às vezes aí acabam falando assim, não, agora eu não quero mais plano de saúde, porque fez essa transição. Porque não dá para aquilo que, como você falou, eu tenho um custo fixo, eu vou parar de ganhar o que eu ganho por mês? Te dá medo. E o medo, você paralisa, o que que você vai fazer? Então, tudo tem que ser planejado. Por isso que o financeiro é uma das coisas que eu mais amo na vida, é planejar. Eu sei que nem tudo é planejável, a Covid não foi, nada disso. Mas se você tivesse planejado como é que era a tua vida e tudo mais, você passaria pelas crises e turbulências muito mais fácil. E digamos, nessa estratégia financeira, né, até para ter digamos, essa migração, isso é um tema que para mim é muito interessante, né, que é uma queixa médica, a remuneração, né, e por isso que é um tema interessante. A gente tem que aumentar a visibilidade, né? Sim. Se você consegue só agregar valor se você é visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? E você diria que quantos por cento do teu faturamento você tem que entregar para o marketing, para a tua divulgação? Olha, eu vou te dizer. Porque cada negócio tem um percentual, não é isso? Tem. Eu acho que para médico e para. É só que você tem a parte de que você pode fazer ou não propaganda, né? Porque tem a tal do CRM, tem a parte da OAB, tudo isso. Na verdade, para o CRM, a gente não pode fazer propagandas de serviço. É. Eu não posso assim, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, tiroidectomia, R$ 200. Eu não posso fazer isso, mas eu posso me divulgar como cirurgião e me divulgar o que é que eu faço. Mas eu não posso, digamos, estipular valor. O CRM proíbe, isso. Eu acho que a OAB também proíbe, Sim, se eu não me engano. sim, né? você não pode aparecer fazendo isso. O que que eu imagino que você tem que, no mínimo, eu te digo assim, com experiência em multinacionais, para o marketing, 10% era destinado sempre para multinacional. Eu acho que depende caso a caso. Por exemplo, se você só está no teu particular, a porcentagem para médico tem que ser muito maior. 15 a 20% do teu faturamento. Só que você tem que analisar quais são os teus custos, né? Eu diria que quando você vai pensar em preço para o médico, você tem que pensar quanto que é o insumo que você utiliza, porque às vezes você pode utilizar, vamos supor, em dermatologia você vai utilizar toxina, você vai utilizar ácido, algumas outras coisas que compõem o teu procedimento. Você vai utilizar a sua mão de obra, que é uma das coisas que eu gosto de falar para o médico ele faz a conta no final, depois do que sobra. Só que a gente que é economista, ele tem que fazer a conta de que em cada procedimento que ele faz, quanto que é o custo da mão de obra dele ali. Porque não existe mão de obra no médico, não existe só um insumo sem o médico. Eu tenho que ter um insumo. Sabe como é que eu e o faço médico. essa conta? Tempo.
o meu tempo de vida, porque E é o quando meu você- bem mais valioso. Isso. Assim, um dia vai acabar, né? Eu tenho um tempo finito, não tenho um tempo infinito. Ainda não tem, né? Vai ver que a ciência vai mudar isso aí, né? Então, eu calculo o meu tempo. Depois você me fala se mudar isso aí. Eu quero saber. Então, eu calculo muito meu tempo com esse negócio com relação a É, você falou da mão de você obra. pode calcular o tempo, você pode fazer uma metodologia voltada a quanto é esse procedimento, desse procedimento, quanto tem que ser de porcentagem para a mão de obra do médico, porque você fala para você, mas você tem que fazer para a equipe médica sua. Porque o teu tempo pode ser totalmente diferenciado do teu tempo da equipe médica. Então, como é que você faz? A gente no grupo, nós fazemos a metodologia, a gente usa um percentual do lucro para a gente chegar nisso. Só Então, que você ajuda na precificação. muito. Olha, quando me contratam, não é por nada não, gente, eu vou falar a verdade. Quando me contratam, a parte de grana que eles põem na consultoria, ela é totalmente paga na hora de formação de preço. Você precifica Eu e precifico, você... eu dou retorno e eu vejo como é que está o mercado Isso que eu ia paralelo. perguntar. Você Lógico, não pesquisa... adianta. Eu pesquiso um pouco o mercado, mas se você está eu estou trabalhando para você, eu não falo quem é quem. Eu vejo o que o mercado está praticando dentro da tua característica. Se você só está no particular, você está numa clínica no Leblon, onde é que está o metro quadrado mais caro lá, como é que você está cobrando o teu ticket, eu faço naquela região essa pesquisa. Então, o local de inserção muda muito o ticket. Totalmente. Eu tive na pandemia, aliás, foi até uma coisa que você falou, uma pessoa que queria sair do centro da cidade e ir para a Zona Sul e tudo mais, só que o público-alvo dessa pessoa era no centro da cidade. E ela expandiu, ela saiu, sei lá, de 40, 50 metros para 250, na pandemia, porque ela teve tempo de planejar, analisar e deu um boom. Então, isso tudo eu chamo de gestão. O que é gestão? É parar de fazer tudo na produção, só atender. É sentar, olhar dados, ver para onde eu vou, que caminho que eu vou tomar, esse é o melhor ou não, porque você analisa. Mesmo que você possa não fazer o melhor, mas você teve chance de ver, olha, vou por esse caminho? Não, então vou fazer um ajuste, vou por aqui. Você consegue enxergar. São dados, é um raio-x, exatamente o raio-x. E assim, olhando o médico, né? Você acha que existe a possibilidade do médico fazer as duas coisas? Ser médico e ser gestor? Depende. Eu acho que o médico não precisa ser gestor. Ele precisa, se ele é dono de alguma coisa, ele precisa pelo menos dedicar horas à gestão. Até ele pode ter um gestor na clínica, mas ele tem que saber o que cobrar desse gestor. Porque senão o gestor vai falar tudo para ele como é que é e ele não vai saber. Ele precisa. Agora, se você é um médico que trabalha para alguém, você não precisa. Depende do teu perfil. Eu acho que na hora que o médico se forma, ele tem que saber assim, tem um perfil ou não. Ah, eu posso criar essa característica? Posso. Eu tive uma médica que não tinha perfil, trabalhava para outra clínica, me surpreendeu, ela quis montar o negócio dela, e está ótima, super bem, e ela correu atrás disso. Mas ficou um ano estudando. Um ano perguntando como é que eram os dados que ela tinha da clínica que ela trabalhava, ela queria analisar. A gente pegou os dados, mostramos, olha, vai acontecer isso na sua clínica. Você vai saber lidar com o funcionário? Você vai saber lidar com o contador? Você vai saber lidar se tem dinheiro ou não tem? Como é que você cobra? Como é que você fala? A parte tributária? Tudo isso é uma clínica. Então, o médico sozinho, trabalhando para alguém, não precisa ter gestor. Agora, o médico que é dono do seu negócio precisa saber um pouco de gestão. Precisa entender o negócio, né? Precisa entender o negócio. E para onde que ele quer ir. E quando o médico desse pulo aí, ele pula da gestão pessoal, vou chamar assim, quando é uma clínica, um consultório individual, ele mesmo, né? E ele pula para ter mais médicos trabalhando com ele. Você acha que é compatível com o médico essa cadeia de comando, assim, de ter médicos trabalhando com ele? Sim. A maioria dos médicos que eu conheço que migraram para isso acabam deixando de ser médicos, assim. Aí é o perfil. Eles vão se afastando, se afastando, se afastando, né? E que acabam sendo, o que você é hoje em dia? Eu sou gestor, não sou mais médico, não atendo. Ele é um empreendedor, né? Ele descobriu uma característica dele. Só que ele entende da medicina, então ele entende do negócio. Então ele vai ser um excelente gestor. Porque ele vai entender do negócio. Se alguém te fala, olha, eu ponho a seringa desse jeito, eu ponho aquilo, eu faço, ele vai saber te argumentar. O que o gestor normal não sabe.
Por que que eu digo normal? Porque, por exemplo, eu que tive que trabalhar em algumas multinacionais, eu tive que ir a campo, entender, subir caminhão, saber isso, olhar para eu mesma do financeiro argumentar. Por que que você está comprando essa peça? Por que que você está fazendo aquilo? Para eu ter uma ideia. Mas tem muitas pessoas hoje que não têm essa formação, que saem da faculdade só querendo saber administração e economia, mas você tem que ter uma visão de tudo. Então, se você vai trabalhar com médico, você tem que, olha, se o médico é de cabeça, disso, tem que ter uma noção. Não precisa ser um especialista, porque aí é o médico que faz. Então, nesse caso, eu acho que o médico, quando ele se torna um gestor e gosta do que ele faz, ele está na frente do que o próprio gestor. E é interessante que, assim, quando a gente vê esses grandes grupos de medicina, né? Redidol, Amil, DASA, enfim, entre outros, né? Todos eles começaram com médicos. Os fundadores são médicos, né? E ainda os CEOs, a maioria dos CEOs desses grupos, mesmo tendo sido vendido, etc., continuam sendo médicos, né? Não mudou a mão só para uma pessoa, digamos, vou chamar operacional assim. A maioria dos CEOs são médicos ainda por essa característica que você falou, de entender o negócio, né? Entender a medicina, né? E o gestor, o CEO, ele é muito estratégico. Porque você acaba tendo pessoas para fazer o teu operacional. Então, você é estratégico, você é uma cabeça pensante. Você começa a pensar, vou por um lado ou para o outro. Por exemplo, eu participo, né, de um grupo de investimento startup, e agora com a inteligência artificial tem uma parte na medicina que eu mesma estava lá nessa apresentação. Quando eu estava verificando o que eles fizeram para uma oncoclínica, e eu vi todo o fluxo, o processo, eu fiquei apaixonada. E na hora eu pensei nos meus clientes. Aí eu cheguei e mandei para alguns clientes que tinham gestor, fiz a conexão deles. Ele falou, poxa, Eliane, obrigado. Por quê? Você começa a abrir, expandir a tua consciência. Quando você expande a consciência, você verifica que algumas ferramentas atendem alguns clientes seus, isso é fantástico. Por isso que eu acho que o médico, quando ele vê tantas coisas diferentes dentro do consultório, da clínica dele, ele começa a pensar nessa gestão, a criar o que que eu posso estar melhorando para o meu paciente, o que que eu posso melhorar aqui dentro, como ele pode inspirar os outros médicos. Então, ele pode liderar médicos, sim, e ser uma inspiração. E às vezes ele se verifica assim, poxa, eu sou um excelente empresário, porque dono de clínica é um empresário. Ele é um gestor, mas ele é um empresário. E aí ele pode ser amanhã na frente seu dono, seu conselheiro, o empreendedor e ter uma pessoa para gestão. Mas ele vai saber cobrar dessa pessoa o que ele precisa ter para a clínica dele ter sucesso. Ela falou uma coisa que é interessante, cobrar das pessoas, né? Eu, pelo menos, né? Eu tenho muita dificuldade disso. Eu acho que o médico tem, por uma característica da profissão, né? De ser bonzinho, De digamos assim, servir. de servir, né? Mas no mundo dos negócios é muito importante, né? Saber o que exigir de cada um, né? Eu E acho saber que o que cada um pode te oferecer. Né? Então, por isso que a gente sempre fala que nas clínicas tem que ter um organograma. O que que é isso? Saber onde cada pessoa faz o quê, para quê, e é como se fosse o escopo do trabalho dessa pessoa. Não é que é, porque eu vejo várias clínicas assim, mas fulana saiu, ela tem que saber tudo. Gente, quem faz tudo não faz quase nada, porque para quem que você vai cobrar? Se você tem 3 pessoas fazendo a mesma coisa, um vai falar, eu fiz assim, o outro assim. Você tem que ter uma direção. Então, o organograma é um esqueleto para a gente, né? A gente visualiza assim, essa pessoa só faz a parte de atendimento, ok? Ela atende, então ela marca agenda. A outra pessoa só faz a parte de contas a pagar, contas a receber. Como é que ela faz isso, essa dinâmica? Você saber também o que teus colaboradores fazem para você poder cobrar. E eu diria que para o médico, uma vez por semana, já que ele é o médico empreendedor, ou gestor, ou dono do seu próprio negócio, uma vez por semana ele pegar 4 horas, uma tarde, e falar com a sua equipe é muito importante. A equipe vê no médico como um líder. Ele inspira a equipe. E isso faz com que você pegue essas pessoas próximas a você. Você tem um maior engajamento do teu funcionário junto a você. então, mas quando você fala equipe, você fala os funcionários, não os médicos, Também. colaboradores, todo mundo junto. Não precisa ter junto, você tem que saber como fazer essa dinâmica. Porque o médico, às vezes, não é por. Ele, como tem uma fala mais próxima do outro médico, ele acha que o outro médico entende ele. O colaborador, como ele não tem a mesma dinâmica de oratória, ele vai falar: como é que eu falo com aquele orador, com aquele colaborador?
Aí são técnicas que a gente desenvolve. Por isso que a gente diz que cada colaborador tem que ter uma checklist. Aí essa checklist é o que ele faz, quais são as dificuldades, e você começar a conversar, isso é chamado feedback. Você dá retorno para o teu funcionário e também para o médico. Só que o médico, entre eles, é mais fácil essa comunicação, porque o médico na faculdade não teve esse trabalho, essa matéria de liderança, de gerir, de fazer isso. Como é que ele vai falar com um colaborador que não é da área dele? É difícil, Extremamente difícil. Então ele tem que desenvolver essa habilidade, né? E uma habilidade de liderança não é uma habilidade fácil, porque a gente sempre fala assim, poxa, como é que fulano não entendeu o que eu estou falando? Depende qual é o momento que fulano está. Você conversou com essa pessoa, porque o médico, pelo trabalho dele, às vezes ele está lotado de coisas. Na hora que ele fala com o colaborador, ele às vezes não tem a melhor maneira de falar, porque ele está com pressa. E o outro, quando recebe essa informação, não recebe bem. Então, por isso que eu digo que a reunião é o melhor momento. Se não dá para fazer semanal, pelo menos uma vez por mês. Faça essa reunião que você vai ver que vai mudar o sucesso da tua clínica. E você acha que é interessante o médico fazer curso de gestão? Vou te falar, no meu negócio, o meu sócio, Rafael Zanotto, um excelente gestor. Ele fez MBA na Copiade. Na Copiade. Saúde, né? Eu nunca fiz no MBA de saúde, né? Fiz outras coisas, mestrado, doutorado na carreira médica, mas nada em gestão, né? E acabei fazendo gestão, aprendendo na pancada, digamos assim, No né? dia a dia. No dia a dia. Você acha interessante o médico fazer? Eu acho interessante. Agora, se você já tem esse perfil e você tem um sócio que tem esse complemento, vocês estão no mesmo barco. Você pode dar para ele o teu complemento do que você fez e ele te dá esse complemento. Agora, a prática te ajuda muito. Agora, você ter um pouco da técnica, eu acho que hoje você tem vários cursos pequenos que podem te ajudar a isso. Você não precisaria fazer só um MBA de gestão. Porque aí eu acho que o MBA de gestão, você vai entrar, é importante para o médico ser? Sim. Mas eu acho que você vai entrar em detalhes que talvez não sejam a tua habilidade. Você pode achar isso é chato, isso não é. Mas se você utiliza alguns cursos e na prática, o que você acha que tem que te complementar, tipo, ter alguém para te ajudar nisso, ou você desenvolver isso, é uma questão de você fazer uma análise interna do que é melhor para você. Porque eu acho que hoje na vida, eu não sei te explicar, mas a gente também tem que fazer o que a gente gosta, né? Porque a gente vai fazer de uma maneira tão mais tranquila, né? Tão mais fácil, porque você acaba, vai fluindo tudo muito mais simples. Eu vejo muito assim, a gente tecnologicamente falando, e eu falo tecnologia num aparelho eletrônico, né? Tudo que a gente aprendeu na humanidade, né? Evoluiu tanto que é difícil você saber tudo, né? Não, você não sabe. Esse é o ponto. Não, às vezes você tem que escolher uma coisinha que você ama fazer para você fazer bem, né? Exatamente. Eu concordo plenamente com você. E nessa gestão toda, enfim, que a gente tem de clínicas, de médicos, enfim, seja clínico ou seja médico individual, né? Você também entra no ponto de aconselhar essas pessoas investimentos Sim. a longo prazo, enfim, onde colocar o dinheiro. A gente está vendo agora juros altos, né? CDB, etc, né? A taxa de Selic lá em cima, o dólar que subiu mais de 27% no ano, essas coisas Você auxilia esses médicos Auxilio, mas eu também tenho, eu acho o seguinte, tudo na vida você auxilia, você tem que pegar parceiros bons para você. Né? Eu posso dizer que vocês podem ter grandes players. Como a gente está falando, você tem bancos de investimento, você tem que ter pessoas que te assessoram bastante. Então, eu faço para o meu cliente e na hora eu acabo indicando essas pessoas, né? Não, nem vou falar o nome aqui, mas a gente está falando de vários bancos grandes, mas eu falo mais de bancos que te assessorem mesmo nesse trabalho de investimento. Agora, eu fico junto. Olha, cobra isso de fulano também. É aquilo que eu estou te falando. Você ir para o banco, você administrar qualquer coisa, se você não gere essa administração, isso tudo acaba, fala assim, você acaba perdendo, porque o banco também tem o interesse dele em que você aplique naquele fundo, porque ele vai ganhar mais repasse naquele fundo. Sim, é o que eu chamo assim, existe teu gerente te liga, precisa aplicar em tal lugar, é o investimento em prateleira, né? É o investimento que
o banco ganha muito, o gerente ganha muito, mas no fim das contas você não ganha tanto, né? Então você tem alguém para te, ó, Por isso é exemplo, bom, isso é ruim. eu levei até um susto, uma coisa aqui para falar, que minha mãe, no final do ano, eu faço o imposto de renda dela no ano seguinte. Quando eu fui olhar no ano seguinte, tinha lá uma aplicação de previdência. Minha mãe com 80 anos. Você não tem Previdência não? para quê, né? Exatamente. Para quê? O que que era? Em dezembro. Ah, ele falou para mim que eu ia ganhar os juros. Tal. Eu falei, mãe, eu trabalho nessa área, você não me ligou. Ao invés dela ficou feliz, você não sabe o que eu fiz. Eu fui no banco, entrei lá no banco e falei assim: olha só, se fosse a sua mãe, você faria isso? Eu falei para a pessoa. Porque a gente também tem que ser empático, né? Não pode se fazer só porque vai ganhar a bonificação. Eu acho que o ser humano também tem que misturar essas coisas. Uma das coisas que eu também falo, além. Aí eu falei isso pro gerente, aí ele olhou, tirei todo o dinheiro depois dela, deixei passar o período, tirei. Mas assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro. E aí é uma das coisas que eu acho que isso seja financeiro, seja médico, seja tudo. Médico mais ainda, né? Porque lidar com vidas. Aí eu fico imaginando que se eu perdesse algum paciente, alguma coisa, eu não sei se eu ia conseguir dormir. Por isso que eu não sou médica. É um evento bem traumático, assim. É uma Por coisa que isso. abala a gente muito, que acaba a gente se acostumando ao longo da carreira, né? Mas mexe. Pois E é, isso tem eu acho. pacientes que mexem mais, pacientes que mexem menos, até pelo contato, né? E nesse escopo todo, a gente falou de vários pontos, né, na gestão, né? E para uma clínica, para um consultório, o que é que você acha que é, digamos, um razoável de percentual de lucro? Ah, eu acho que hoje uma clínica boa de sucesso é em torno de 30 a 35% de lucro. Agora, lucro final é depois que eu paguei o médico. Sim, sim. Não, não. Mas tem muita gente que acha que o lucro final é o que deixou, aí depois o médico vai lá e tira o dinheiro. Não. Paga o médico e aí sobra 30, 35%. Isso eu estou te falando nas grandes clínicas de sucesso. Agora, clínicas grandes, você ganha pelo volume e o valor tem que ser no mínimo 20% de lucratividade. E vocês veem que ela está dando esse número aí, né, de 30% em clínica, e é um número altíssimo, que se a gente transformar isso para hospital, Não, é não de é. 3 a 5% no hospital. Exatamente. Cai muito, porque o fluxo financeiro É muito maior. é enorme, né? Então, Por isso que eu estou falando, o valor absoluto é muito grande, por isso que diminui. e isso é super interessante, como é lucrativo um negócio médico Bem bem gerido. gerido, não É verdade. Faz uma diferença absurda. E a pergunta de US$ 1 milhão. Você que trabalhou com gestão, com especialidades médicas diferentes. Para os recém-formados, as pessoas que não estão vendo, qual é a especialidade que você daria dica? Faz isso porque isso, o retorno é bom. Ó, todo mundo já sabe quase, né? Mas é chato falar. Mas enfim, dermatologia e cirurgia plástica. Por quê? Porque todo mundo quer investir em beleza. Todo mundo quer se sentir bem. Isso tem a ver com a autoestima. Não tem a ver só a saúde, mas a saúde é a autoestima. Então acaba é normal, porque, por exemplo, todo mundo hoje vai na dermatologia no mínimo 2, 3 vezes por ano. Mulher vai, eu vou. Então, assim, já é. Então, eu digo que é mais uma empresa a dermatologia, né? Eu estou falando voltado pela cosmetria, para relacionamento da pele, seja lá o que for. Mas é um bom negócio. Agora, eu acho que tem que ser médico. Eu acho que hoje em dia está meio pulverizado com outras pessoas fazendo isso. Aí não. Como existe isso em outras profissões, eu acho que você tem que ser médico, tem que ser levado a sério. Mas a área de beleza, ela te dá, não só na medicina, mas em tudo, ela te dá um retorno maior. Então, eu vou te falar um negócio, por que isso? Isso eu já estudei sobre o marketing médico e o marketing sem ser médico, né? Existe a questão da compra, né? Quando você vai num médico tratar um problema de saúde, você estava saudável, ficou doente e está indo comprar o quê? A sua saúde. Você está voltando para o zero. Sim. Quando eu for numa clínica plástico, dermatologia, ou seja, vou fazer um procedimento estético, eu tô achando que tô feio, vou chamar assim feio, ou tem alguma coisa se incomodando, e você vai comprar o quê? Uma coisa a mais. Então você vai adquirir algo que você não tinha. A aquisição de algo que você não tinha é mais caro do que você voltar para o que você tinha já. Adorei o que você falou, perfeito. Vou utilizar isso nas Mas minhas consultorias, viu? isso é real, assim, isso a gente nota muito na questão
do que o paciente fala. E isso está descrito no marketing médico exatamente isso. É a aquisição de algo novo e a aquisição de algo que eu já tinha. Eu sou dono da minha saúde. Eu nasci saudável, então eu estou pagando para voltar a ser eu mesmo, né? Então, Exatamente. isso não tem tanto valor para o paciente, né? Então, cabe também você explicar tudo que o teu o teu compromisso em retornar à saúde dele também é caro para você. Muito. E eu acho que é o bem mais precioso que você tem, né? Que é a sua saúde. Sim. A gente já viu aí. Então, eu acho que esse investimento é importante. Conversei aqui com Liane Corrêa Michel, só, tô acertando certinho o nome. A gente falou sobre gestão, sobre dicas de como você evolui no seu negócio, no consultório médico, né? E eu vou passar aqui para ela falar como é que a gente te encontra para você auxiliar os novos médicos ou pessoas que já estão na carreira querendo mudar, digamos, a sua perspectiva do seu negócio na gestão. A gente é do Grupo Liane Michels. Estamos lá no Instagram, @Grupo Liane Michels. Vocês encontram a gente lá, que eu acho que é a melhor maneira de a gente encontrar é na rede social. Vai estar marcado também no post, então é só procurar ela. Obrigado a todos, um beijo grande. Muito obrigada.